Então, essa paraxá, na profundidade dela, a gente consegue aprender e aplicar na nossa vida prática, no nosso dia a dia, a ter o bom e o ruim no mesmo tempo, que é o que aconteceu com os 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Os 7 anos de vaca magra, alguém estava passando fome? Só quem não guardou, né? Só quem não guardou os 7 anos de vaca gorda. Sim, sim. Sim, então nós temos que aprender a fazer o quê? Você está numa fase boa, guarda uma porção para o tempo, para quando chegar o tempo ruim. Amém? Interpretar a verdade por trás de um sonho. Interpretar a verdade por trás de um sonho pode libertar uma alma da prisão. Essa frase causa um impacto e foi justamente o que aconteceu com Yosef. Os sonhos de Yosef o colocaram na prisão. Desde quando ele começou a falar dos sonhos dele, e ele contou para as pessoas erradas, desde quando ele começou a contar dos sonhos dele, só coisa ruim aconteceu com ele. Aí o dia que ele interpretou a verdade por trás de um sonho, a verdade por trás do sonho de Faraó, é que ele foi liberto da prisão. Então, interpretar a verdade por trás de um sonho pode libertar uma alma da prisão. Agora, qual que é a profundidade disso? A profundidade disso é o seguinte: nem todo mundo, ou a maioria de nós, que dá na mesma, a gente consegue enxergar o mundo espiritual. Se você conseguir enxergar o mundo espiritual, e ele é atemporal, ele não depende de tempo, muitas coisas do futuro, muitas coisas que vão acontecer, você poderia visualizar. Imagine se você soubesse do futuro, de tudo que vai acontecer no seu futuro, coisas boas e coisas ruins. Você mexeria nas coisas ruins para que elas não acontecessem? Você ia mudar algo lá para poder não acontecer aquilo? Se você soubesse como é que seria o seu futuro? Há tanto tempo atrás, eu tomei uma decisão que no futuro, que no tempo presente, me causou muito problema. Imagina se você ouvisse bons conselhos lá atrás. Quantas decisões ruins você não praticaria? Então, se a gente soubesse do futuro, se você visse o seu futuro, quantas coisas você ia deixar de fazer para que você não passasse por aquilo? Mas o problema é o seguinte, que quando a gente decide fazer algo, vivenciar algo, você não pensa no futuro, no que vai acontecer no futuro. Você está preocupado com o presente, é com a sua necessidade, é com a sua ambição, é com a sua visão. Vai que dá certo. Na hora parece maravilhoso, né? É igual olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quais eram as características da árvore do conhecimento do bem e do mal? Formosa, bonita, cheirosa, apetitosa, atraente, só coisa boa. Não tinha nada de mal naquela árvore. Só para o futuro, porque certamente morrerás, só para o futuro. Mas e no presente? Ela parecia morte? Ela parecia algum problema? Não. Então, se você conseguisse olhar para frente e evitar um monte de problemas na sua vida, e você visse como que esses problemas seriam na sua vida, com certeza você evitaria. O problema é que o momento presente, as coisas que vão aparecer para você, no momento presente, elas são formosas, belas, perfumadas, gostosas, bom de se ver. Você vai ser seduzido por muitas coisas na sua vida. Então, interpretar a verdade por trás de um sonho pode libertar uma alma da prisão. E eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre você interpretar sonhos e a gente trazer algo mais presente, mais palpável, mais perceptível para a nossa vida. Interpretar a verdade por trás de uma imaginação
pode libertar uma alma da prisão. Imagine se você conseguisse interpretar a sua imaginação. O que você acha, o que você pensa. E saber se aquilo realmente, a maneira que você está interpretando a sua imaginação, realmente você está vendo claramente os efeitos que aquilo vai te causar. Imaginação, quando eu digo aqui, é um pensamento, é uma ideia, é um projeto. Imagine se você conseguisse interpretar a fundo. Olha, eu estou vendo que isso aqui, mesmo que pareça bonito, mesmo que pareça bom, no futuro, isso vai me causar um mal. Imagine se você fosse capaz de interpretar, de visualizar isso. Quantas decisões você mudaria? Quantas? E se você controlar sua imaginação, isso aqui é algo que a gente tem que ter assim como regra de vida, como alahá. Essa paraxá é um alahá dos seus projetos, da sua imaginação e dos seus sonhos. É o modo de caminhar, como você deveria viver, como você deveria caminhar com os seus projetos. A frase alahá ou halahá é o modo de você caminhar na vida, é o modo de você viver. E se você controlar a sua imaginação, ela não vai te controlar. Porque assim, quando você começa a querer, a desejar, a buscar, a projetar alguma coisa que você vai executar, que você vai fazer, tudo começa na sua imaginação. Dependendo do que você colocar ali na sua imaginação, mas só que as pessoas só colocam as coisas boas, né? As consequências e o mal ninguém quer colocar. Então, assim, se você controlar a sua imaginação, ela não vai te controlar. Porque depois que você alimenta a sua imaginação, depois que você coloca um monte de coisas nela, o seu desejo vai te dominar. Ou seja, podemos dizer que a emoção, a imaginação é puramente emoção. É uma mistura, mas a imaginação, ela precisa de ser alimentada com dados, com informações. A questão é, eu estou colocando as informações verdadeiras, fatídicas, fatos, eu estou enfeitando demais aquilo, só para mim querer mais aquilo. Imagina você querer demais uma coisa que vai te fazer mal. Porque se você colocar a realidade, os fatos, naquilo que você quer, será que você vai querer tanto assim? Agora, se você começar a enfeitar e colocar, e só coisa boa, só prazer, só alegria, só felicidade, com certeza você vai querer aquilo. É ou não é assim? Com certeza você vai querer aquilo. Então, a sua imaginação, ela vai passar a controlar você. Você vai começar a agir pela vontade dos seus desejos. E onde é que está o segredo? É quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai desejar algo, você controlar a sua imaginação, você não começar a se enganar com coisas, é tudo bom demais, tudo vai dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Mas e se a pessoa coloca na balança só ilusão, vai dar certo, é o que eu quero, é bom, e não põe as outras informações para ela equilibrar? Mas será que a gente consegue controlar isso? Será que muitas das vezes a emoção, ela começa a tomar conta da gente e ela começa a controlar os nossos pensamentos, a gente começa a pensar errado, a ver errado, a entender errado, e aí a gente começa a querer errado. Por exemplo, vamos lá. Yosef Hatzadik, José o Justo, lá no Egito. Imagina ele dentro da casa de Potifar, com aquela mulher linda e maravilhosa. Ninguém estava vendo, ninguém estava sabendo, e a mulher de Potifar dando de cima dele. Imagina se ele começasse a pensar, olha, vai que ele morre, e eu sou um pobre escravo, e ela fica viúva, e aí eu caso com ela, olha, eu vou virar o dono disso aqui tudo. Porque ele controlou a emoção e a imaginação.
Porque se ele começar a se alimentar disso, que a mulher é muito bonita, é muito formosa, e que o homem pode morrer, e ele pode casar com ela, se ele começar a andar por esse caminho, é a imaginação dele, é o desejo dele que começa a dominar ele. A questão é o seguinte: você consegue dominar a sua imaginação, os seus desejos, as suas emoções? Você consegue ter domínio sobre isso? Porque o domínio sobre a sua imaginação, sobre a sua emoção, começa nas informações que você coloca dentro da sua cabeça. Sonhos também influenciam. Sonhos? Às vezes você sonhou, aí você acorda com aquele sonho, você vai imaginando. O sonho ele é meio confuso, né? O sonho, mas a gente está falando agora da imaginação, que é algo mais real, mais palpável, que eu tenho um certo controle. O sonho ninguém pode controlar o sonho. Mas a imaginação eu posso controlar ela. Então, se eu começo a encher a minha cabeça de informações sem pesar na balança, até mesmo informações falsas, ilusões, o que vai acontecer com a minha escolha se eu escolher ir por aquele lado? O que pode dar muito mal? Pode dar muito mal. Baruch Hashem. Então, se você controlar a sua imaginação não vai te controlar. E se você tiver que passar por tempos ruins, suas atitudes nos tempos bons podem te livrar dos maus decretos. Quer ver só uma coisa? Yosef passou... Quantas vezes a gente pode contar que Yosef passou por tempos ruins? Enquanto ele era filho do papai, filho de Yaakov, era o filho preferido, a vida dele era uma maravilha, né? Mas aí depois ele foi jogado no poço, foi vendido como escravo, virou mordomo-chefe de um cidadão egípcio, foi acusado de tentar molestar uma mulher casada no Egito, a mulher do seu patrão, foi parar na prisão. Olha a quantidade de coisas ruins que Yosef passou por escolha dos outros. Não foi nem por escolhas dele. Ele teve a participação dele nisso tudo. Mas ele passou por muita coisa ruim por escolha dos outros. Imagine se dentro de cada problema dele, ele passando pelo problema, ele começasse a agir de forma errada. Ele começasse a agir de forma irracional, de forma emocional. Dentro de cada problema, se ele não soubesse como agir dentro do problema, ele ia melhorar de fase. E quando você está passando por algum problema, você deixa o seu emocional te controlar? Você pega a sua razão e coloca debaixo do tapete, e a emoção coloca lá no pedestal, e você começa a falar, a reagir, e aí vem as provocações, e aí vem as pessoas que você gostaria que elas agissem de um jeito, mas elas agem contra você, segundo a sua imaginação, e aí você reage com essa imaginação de uma forma que não deveria ser daquela maneira. Que tipo de resultado que vai ter na vida? Então, Yosef, dentro de cada problema, ele agiu muito bem. Ele não se precipitou. Ele racionalizou, ele pensou, ele pegou as informações que estavam disponíveis para ele e ele não levou pelo lado emocional. Imagina o momento que os irmãos que o venderam como escravo chegam lá no Egito e se prostram diante dele, se ajoelham com o rosto no chão, diante do governador do Egito, pedindo para comprar comida. Imagina se o emocional de mais de 20 anos de sofrimento no Egito tomasse conta dele. O que vocês acham que ele ia fazer com os irmãos dele? Com raiva, com ódio, com mágoa? 21 anos longe do pai, longe da família. Se o emocional tomasse conta dele, como que ele ia reagir ali? Sofrer, ele ia fazer de escravo. Ó, vocês vão passar por tudo que eu passei, mas olha onde é que eu estou hoje. E nem nesse momento ele não usou a sua posição de governante para usar de emoção, para usar de imaginação. Ele foi racional, ele foi muito frio, embora por dentro dele devia estar. Mas ele foi bem controlado. Ele controlou
o emocional, pro emocional não controlar ele. Porque o emocional de qualquer ser humano, ele opera sem parâmetros reais, ele não precisa de parâmetros reais. Ele trabalha mais com a imaginação. E quando a pessoa trabalha mais com imaginação, uma formiga, ela pode virar um elefante. Então Yosef, o tempo todo, ele dominando, ele controlando a sua emoção. Por ele controlar tão bem a sua emoção, as suas emoções, e ele tinha um certo controle dos sonhos, isso é outro assunto, por ele ter um domínio sobre o imaginativo, e não o imaginativo ter um domínio sobre ele, ele foi capaz de interpretar o sonho do padeiro, do copeiro, ele foi capaz de interpretar o sonho do faraó, porque ele tinha domínio sobre o emocional, capacidade de interpretação. Porque quando a pessoa deixa o emocional dominar ela não tem mais controle de coisa alguma. Não tem dados, informações reais para poder agir e para poder reagir. Baruch Hashem. E se você controlar a sua imaginação, ela não vai te controlar. E se você tiver que passar por tempos ruins, suas atitudes nos tempos bons podem te livrar dos maus decretos, que foi o que aconteceu com Yosef. Aprendemos na Torá que se nossa imaginação não for direcionada corretamente, se você não aprender a direcionar a sua imaginação, a sua emoção, o seu pensamento, aprendemos na Torá que se nossa imaginação for direcionada corretamente, ela fará interpretações erradas. Se você não controlar, não dominar corretamente, elas vão te controlar, causando desequilíbrio emocional e até inspirar a erros de decisões. Então, quando a sua emoção e a sua imaginação ela te domina, você vai ser inspirado a agir sem os dados, sem as informações, sem realidade. Isso vai fazer com que você tome decisões equivocadas. E vai gerar em você sentimentos e emoções também equivocados, como resultados do mundo que você está visualizando fora de você. O mundo para Yosef estava muito bom, lá no Egito, como escravo. O mundo para Yosef estava muito bom como prisioneiro. Não, e era uma realidade. Mas ele pensou, se eu vou ser escravo, eu vou ser o melhor escravo. Ele pegava a mente dele e ele gastava o cérebro dele, o tempo dele, as emoções, os sentimentos, para ser o melhor escravo. O que normalmente uma pessoa faz numa situação dessa? Ela vai gastar o coração com o quê? Revolta, raiva. Olha, eu sou filho de Jacob, eu estou aqui sendo um mero escravo. E aquilo vai doendo, fora as humilhações que a pessoa passa. Aí depois, para melhorar ainda mais, ele é lançado na prisão. Imagina se ele fosse trabalhar com essas informações, mas ele pensava, tem alguma coisa por trás disso, tem algum propósito maior. Já que eu fui o melhor filho, eu fui o melhor escravo, eu vou ser o melhor prisioneiro. Sabe o que aconteceu quando Yosef ele foi parar na prisão? A prisão virou um spa. A prisão virou o hotel de 5 estrelas, o melhor do Egito. Tinha milionário que tinha vontade de viver na prisão. Que a prisão virou um palácio. Virou um hotel 5 estrelas. Porque Yosef gastava o tempo dele com isso. E você gasta o seu tempo com o quê? Os seus pensamentos, as suas emoções, as suas frustrações, as suas dificuldades. Você gasta tempo em resolver elas ou em embelezar elas com mais dor? Porque a ansiedade, a depressão, o medo, o sofrimento, ele quer ser enfeitado também. E a sua dor, é o seu medo, é a sua desesperança que alimenta essas coisas. Não gasta o seu tempo enfeitando o sofrimento, não. Gasta o seu tempo buscando solução, tendo prazer que você está vivo.
e você vai ser promovido. Nós temos uma frase interessante, né? Que diz que os seus amigos te consolam, mas os inimigos te promovem. Os irmãos de Yosef foram inimigos dele, o venderam como escravo. Promoveram ele. A quê? A escravo. Coitado. De escravo ele foi promovido a prisioneiro. Coitado. Coitado de Yosef. E de prisioneiro ele foi promovido a quê? Governador do Egito. Porque ele colocava as informações corretas. Quando você faz isso, o universo coopera a seu favor. Tem até uma frase, né? Que fala que o bem coopera para aqueles que amam Yah. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Yah. Todas as coisas, né? Todas. Mas e se você alimenta a sua vida só de coisa ruim, de pensamento negativo, transformando uma formiga em um elefante, enfeitando o medo, dando alimento para depressão, ansiedade, desesperança? E se você faz isso? Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam Yah? Será? Porque quem ama Yah vai ter medo de quê? Me fala. Se Yah é por você, quem é contra você? Então, a gente tem que ser realista. Ou você ama ou você não ama. Pronto. Então não fica alimentando pensamentos negativos, ansiedade, medo. Vai vir uma coisa muito feia aí pela frente na minha vida. Se vier, enfrente-a. As coisas ruins vieram para Yosef. Yosef, ele enfrentou da melhor maneira possível. E no final, o que aconteceu? Tudo cooperou para o bem de Yosef. O Eterno, ele não vai te tirar do problema. Principalmente aqueles que você causa. Ele vai te tirar e não do. Ele vai te tirar no problema e não do problema. Você vai ter que entrar no problema para poder te tirar. Encare de frente. Baruch Hashem. Amém. Aprendemos na Torá que se nossa imaginação não for direcionada corretamente, ela fará interpretações erradas, causando desequilíbrio emocional e até inspirar a erros de decisão. Pessoas guiadas por emoções e sentimentos costumam ignorar a verdade. Pessoas guiadas por emoções, elas fazem o quê? Pessoas guiadas por emoções e sentimentos costumam ignorar a verdade. E costumam ser guiadas por mentiras. E desconsiderar fatos leva a pessoa a fugir da realidade para satisfazer o ego. Pessoas que trabalham muito no emocional, pessoas que se alimentam muito do emocional, que trabalham muito no campo emocional, que decidem e que alimentam, são pessoas que têm um ego muito grande. O ego delas é enorme. Precisa de muita coisa para abastecer o ego dessas pessoas. Aí seria o contrário? Uma pessoa muito racional? Não, a pessoa que ela tem um ego muito inflamado, no sentido negativo, ela precisa de o tempo todo estar dependendo da aprovação alheia, do elogio, de estar melhor do que os outros. Ela tem que ficar enchendo. Só que ninguém consegue encher o próprio ego o tempo todo. E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão atrás de fantasia, de provocar, de competir. E no final ficam doentes. Então elas precisam o tempo todo estar competindo. O tempo todo elas têm que estar instigando alguma coisa para elas provarem que elas são muito boas. E tem que encher o ego o tempo todo. Elas não conseguem. A emoção cobra isso. Pessoa emocional, ela tem esse problema de ter que abastecer o ego. Se a pessoa não massageia o ego dela, ela vai para outro lugar. Aprendemos que a palavra hebraica para sonho é o quê? Halom. Lembram de shalom? Paz? Halom, sonhos. Sonho.
que tem a ver com a raiz ahlamá, que traz a ideia de sonhar. Olha só, ahlamá, que é a raiz de halom, ela traz a ideia de sonhar ou recuperar de doença. Outra palavra que deriva também de ahlamá é halam. Halom, sonho. Halam, saúde. Tanto saúde física, mental e também cura. Então, o que é um sonho? O que a Torá está falando que é um sonho? Um sonho pode ser uma maneira de curar, pode ser uma maneira de adoecer, pode ser uma maneira de pensar. Halam, halom. Então, ahlamá, sonhar ou recuperar de doença. Baruch Hashem. Explicação também de que no livro de Soelétrica, muito enfado vem os sonhos, né? É um texto. Sim. Ou muito peso, né? E, geralmente quando a gente está muito preocupado, a gente costuma sonhar mais. O principal efeito do sonho do faraó não era guardar alimentos. A gente pensa que o sonho foi só para o faraó guardar comida por 7 anos de vaca magra, né? Não. O principal efeito do sonho do faraó não era guardar alimentos para evitar a fome de 7 anos de vaca magra. Esse não era o principal motivo do faraó ter sonhado. O principal efeito do sonho de faraó era simplesmente tirar Yosef da prisão. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, e o faraó sonhou. E o Eterno fez tudo isso simplesmente para tirar com classe, com categoria, com glamour, com maravilhas, Yosef da prisão. Precisava de tudo isso, de todo esse furdunço, essa bagunça, essa barulheira, das nações ficarem com fome, 7 anos de vaca magra, só para tirar Yosef. Olha como é que o Eterno age. Só para tirar um cidadão da prisão. Tem que fazer tudo isso. Não era um qualquer, né? Não era um qualquer. Agora, por que o Eterno queria tirar esse cidadão? O que ele tinha? O que ele era? O que ele fazia? Para que o Eterno movesse tudo isso em torno de Yosef? Porque tudo isso gira em torno de Yosef. Ele escolheu o Eterno. Hã? Porque ele escolheu o Eterno. Também. Não era só uma pessoa, na verdade, ele representava o ministério, né? O nome dele falava com É exatamente isso. Né? Exatamente Para isso. o Eterno trazer a multiplicação, que é Yosef quer dizer multiplicar, né? Sim, Quer dizer, acrescentar, aumentar, ele teve que fazer isso, né? sim. Exatamente isso. O Ender resumiu. Ele era essa pessoa. Ele era o multiplicador. Ele era o representante do mover do Eterno, né? Sim. O salvador do mundo. Mais poderoso que o faraó, né? Safado panela. Nem o faraó conseguia entender, nem os sábios do Egito conseguiam entender o que estava vindo pelo sonho do faraó. Cara voando. Ninguém. Baruch Hashem. O principal efeito do sonho do faraó era simplesmente libertar Yosef da prisão. Esse foi o grande acontecimento em torno dos sonhos do faraó, pois aqui se realiza também o sonho de Yosef governar sobre seus irmãos, o Egito e os outros povos. Agora, por que Yosef ele tinha que governar sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, sobre todo o Egito e sobre todas as nações da terra naquela época? Por que ele tinha que fazer isso? Era a presença de Yosef no Egito que causou os sonhos de Faraó. Se Yosef não tivesse sido levado para o Egito como escravo e depois como prisioneiro, não ia ter sonho. Não ia... Pode até que ser que teria 7 anos de vaca gorda e magra e ia passar batido. O povo ia passar 7 anos comendo bem e 7 anos não comendo nada, ou comendo mal, ou morrendo de fome. E pronto. É um acontecimento. Mas na hora que o Eterno revela esse acontecimento, aí dá para entender que é um acontecimento grande. Não é só físico, é espiritual. Baruch Hashem.
era a presença de Yosef no Egito que causou os sonhos de Faraó. Além disso, Yosef era o herdeiro da herança espiritual de Jacob, uma fonte no mundo da presença elohímica através da sua vida. A alma de Yosef tinha efeito coletivo. A alma de Yosef, ela tinha um efeito coletivo sobre as demais almas. Era uma alma coletiva, o meio pela qual as emanações elohímicas chegam até o mundo. A alma de Yosef é um meio pela qual as emanações, os poderes, as decisões, os decretos, as vontades, as informações elohímicas chegam até o mundo. Por quê? Olha, o Eterno deu o sonho para o faraó, certo? O faraó entendeu o sonho? Ele entendeu a vontade do Eterno? Não, ele só teve o sonho. Às vezes você pode até ter um pensamento. Às vezes você pode até entender algo espiritual. Mas você consegue entender o que está por trás daquilo? Qual é a informação clara que o Eterno está trazendo? Algumas almas têm essa capacidade. Ou por sonhos, ou por revelação. Baruch Hashem. O meio pela qual as emanações elohímicas chegam até o mundo. Sendo o Tzadik, ele era uma fundação no mundo presente. Ou seja, a alma de Yosef, ela era base para outras almas aqui na Terra. Aí você tem que se perguntar, eu sou alma, eu sou uma fundação para as outras almas, o que eu faço para as outras almas? O que eu consigo fazer pelas outras vidas? O que a minha alma fornece para as outras almas, para as outras vidas? Então você tem que parar e pensar. Tudo que você faz, todas as suas ações, o seu trabalho, tudo, as coisas que você faz, tem algum efeito espiritual, elohímico na alma de outras pessoas? Tem? Mas você sabe quais que são? Os benefícios que você causa às outras almas? Materialmente é mais fácil de ver, que é a primeira visão que a gente tem. Então, mas você consegue enumerar as benesses que você causa nas outras almas? É só prestar atenção. Mas você causa. Então, amém. Baruch Hashem. Mas assim, especialmente a gente. Aí fica só a gente fora a imaginação. Por exemplo, no caso de Yosef, era claro o bem que ele fazia às outras almas? Notório. Claro. Mas assim, quando eu acho que eu faço isso, eu não faço, o que eu estou fazendo? Estou me destruindo. Alimentando A ilusão. Eu tenho que saber, eu estou fazendo o mesmo. Isso é fato? É concreto? Eu tenho que saber disso. Porque isso é algo que a gente tem que ter. Nós temos que provocar o bem às outras almas. Baruch Hashem. Às vezes eu queria até aproveitar essa oportunidade aqui, posso falar Baruch Hashem. de uma pessoa muito próxima a nós, né? Cantor que faz as coisas praticamente sozinho, todo desanimado, falando que ia parar de fazer, igual nosso. Não quero citar o nome da pessoa. Ele chegou na gravadora que gravar e falou, rapaz, eu vou parar com isso. Aí olha, o dono do estúdio cristão virou para ele e falou assim, rapaz, eu cantei profissionalmente com vários famosos. E em muitos lugares que eu passei, eu fui muito maltratado. Mas em muitos lugares eu era recebido como se eu fosse um mega star, na verdade. Você sabe qual a lição que eu tomei de tudo isso? Se eu continuar cantando e eu alcançar uma única alma, eu estou feliz. Baruch Hashem. No meu ministério. Baruch Hashem. A partir disso, esse irmão nosso falou que não vai parar. Vai continuar. Vai continuar. Baruch Hashem. Olha o incentivo. Você imagina. E é assim, é humilde, né? Se eu alcançar uma alma, Opa, já tá bom. se for um só, para mim,
se por meio da minha mensagem musical eu alcançar uma pessoa, Já está. feliz. Muitas vezes você para achar, né? Porque Sim, o sim. Criador E eu- moveu tantas coisas apenas por Yosef, que é uma alma. Exato. E eu escutei isso nesses últimos 2 dias. Sim. Baruch Hashem. O que Yosef fazia? Qual era o trabalho de Yosef? Ele falava ou sonhava, e o que ele falava e sonhava tinha efeito elohímico em outras almas. Daí o faraó mudou o status de Yosef, pelo dom de Yosef. Ele de escravo, ele foi colocado como governador do Egito. Baruch Hashem, simplesmente que ele fazia muito bem feito aquilo que o Eterno colocou ele para fazer. Lemos em Parshiot anteriores que Faraó teve 2 sonhos. No primeiro, o Faraó se vê de pé diante do rio Nilo, e no segundo, o Faraó vê 7 espigas finas e magras engolirem 7 espigas graúdas. Nenhum dos sábios do Egito interpretou satisfatoriamente o sonho de Faraó. Faraó vê muita sabedoria na interpretação dos sonhos de Yosef, que ignorou a fantasia e a imaginação. E trouxe ao faraó realidade, conselhos que o impressionaram. Baruch Hashem. E todos os conselheiros concordam que o Ruach Elohim verdadeiramente estava sob Yosef. Yosef é nomeado governante do Egito. Yosef foi ousado ao dar conselhos ao faraó, sendo que ele foi chamado apenas para interpretar sonhos. Havia um detalhe importante do sonho, que os conselheiros do faraó ignoraram. Um detalhe importante. O quanto as vacas magras estavam perto das vacas gordas. Um período de tempo que ambos os tipos de vacas coexistiam simultaneamente e somente depois as vacas magras passaram a engolir as vacas gordas. Baruch Hashem. Como é possível que vacas gordas e magras vivam juntas e isso gere uma diferença entre elas? Tem o mesmo pasto, a mesma água, tá ali junto no mesmo tempo. Como é que... Que as gordas sempre vai ficar com inveja das magras. Sempre elas vão querer emagrecer. Em condições normais, só em sonhos, porque elas consumiam a mesma pastagem, tomavam da mesma água, estavam perto do rio Nilo. Como que podia ter vaca gorda e magra ali? Yosef prestou atenção nisso. Ou você tem vacas gordas sozinhas, ou tem vacas magras sozinhas. Mas não pode ter as duas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Os 7 anos de fome não podem estar presentes durante os 7 anos de fartura. São tempos diferentes. Será que é assim mesmo? Yosef usou esse detalhe com muita sabedoria. Desse modo, quando deu conselhos de como juntar o estado das vacas gordas e magras, então ele deu um conselho com sabedoria pela sua interpretação ao faraó. Ele ajuntou as vacas magras com as vacas gordas no mesmo conselho. Por isso, o faraó e seus conselheiros não censuraram Yosef, porque na hora que ele interpretou o sonho, a interpretação do sonho, ela se transformou em um conselho. E ele observou que as vacas gordas e magras, elas estavam juntas no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Sendo que vaca magra em tempo de seca, né? E vaca gorda em tempo de capim verde, fartura de chuva. Como que está tudo junto? E isso chamou a atenção de Yosef. Yosef, ele usou isso no argumento dele ao faraó e aos seus conselheiros. Um detalhe que ninguém tinha observado no sonho. E o sonho de faraó, a Torá, ela estende muito para tratar desse detalhe. É por isso que tem tanta informação.
Baruch Hashem. Ficou muito claro para Yosef que a presença dos dois grupos de vacas, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, tinha a solução para os eventos que se aproximavam. Ou seja, a solução da revelação do sonho estava na mistura, na proximidade entre as vacas gordas e magras ao mesmo tempo. Ali estava o grande segredo. E os sonhos acompanham as palavras. Imagina se o faraó fosse seguir os conselhos dos sábios do Egito. Estava enrolado, não estava? E você segue conselho de quem? Da imaginação, da emoção, da sua sabedoria, dos goi. Os seus conselhos, você busca eles aonde? Os seus sonhos são revelados por quem? Divina revelação do Espírito Santo. O israelita não depende das circunstâncias ao seu redor. Um israelita não depende das circunstâncias ao seu redor. Um israelita, ele faz as circunstâncias. As circunstâncias de Yosef como escravo de Potifar eram favoráveis a ele? Não. Ele ser prisioneiro na prisão do Egito, a potência mundial da época, isso era favorável a ele? Não. Mas não foi tudo isso que favoreceu ele a se transformar em governador do Egito? Então como não? Será que a gente estava enxergando bem a situação? O que está por trás? Porque olhando por cima, nossa, coitado, foi vendido pelos irmãos como escravo, tadinho, está lascado. Ele tinha essa visão toda? Ele? É. Por isso que ele se mantinha calmo. Por isso que ele era o melhor. Pensa, ele era o melhor mordomo. Deixa eu formular a pergunta de novo. Ele acreditava, ele tinha emuná sem saber do resultado, confiando só no eterno, ou ele tinha a visão total e ampla? Ele tinha a visão de que tudo que acontecesse com ele, no final ele seria um rei. Ele já... Hã? Por causa do sonho dele. O sonho dele deu confiança. Então ele acreditava piamente no que ele, nos sonhos lá que ele teve com os irmãos dele, que os irmãos dele ficou Piamente. da vida lá. Piamente. O molho dele mais alto do que os irmãos e tal. Tanto, ele era tão confiante que ele seria um tipo de um rei, que ele era um rei. Ele era um rei como um servo de Potifar, um mordomo. Ele era o melhor mordomo que alguém poderia querer ter. Era o melhor. Isso indica que ele tinha assim, algo muito bom dentro dele. Porque se você está mal dentro de você, você consegue trabalhar direito? Não, Ninguém consegue. não consegue fazer nada. Mas e se você está convicto? Você está enxergando o futuro assim na sua frente. Então Nada te... você vai fazer aquele trabalho da melhor maneira que você puder fazer, com mais capricho. Ele enxergava alguma coisa. Enxergava. Tinha uma convicção. Para ele ser o melhor mordomo. Aí o cara vai preso, ele transforma a prisão num hotel 5 estrelas. Ele não se abatia. Por quê? Porque estava vindo coisa boa ali para ele. Ele sabia. Mas, Que- fazendo os nossos dias, quando a gente não recebeu nenhum sonho desse como Deus, Mas não precisa de ter sonho. e as coisas estão indo de mal a pior. Não, então, mas as coisas vão de mal a pior quando você pega uma formiga e faz ela virar um elefante na sua imaginação, porque a sua emoção faz isso com você. Não é as coisas que acontecem que estão te alimentando. Falando tirando a emoção, né? Quando as coisas estão realmente estão erradas. Sim. Não, mas No físico, no material. Mas coisa errada, coisa ruim, vai acontecer com todo mundo o tempo todo, em todas as épocas. Não tem como. Não tem jeito. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos, tínhamos problemas diferentes. Com 10 anos de idade você tinha os mesmos problemas que você passou até hoje? Não. E as coisas boas, a mesma coisa, né? Então a vida vai mudando. É assim que funciona. O que acontecia com os israelitas no deserto quando faltava água? Alguns. Era espírito de egípcio. E quando não tinha comida? Espírito de egípcio. E aí o que eles falavam para Moisés?
Ia lá Você nos tirou do Egito para morrer aqui. Aí, vamos pôr Yosef na mesma situação. Foi preso, jogado no buraco, vendido como escravo, foi preso depois, dentro do próprio Egito. Esse cara tinha tudo para falar, não. Tô lascado. Tá tudo dando errado. Tá tudo errado. E não estava tudo dando tudo errado. Estava tudo certo. Lá no deserto, quem é que acreditava no bom futuro? Foram Moshe, Aaron e algumas pessoas. Isso, quem entrou foi Caleb. Mesmo que faltasse água, mesmo que faltasse comida, eles estavam, né, tinham esperança. Os 12 espias que foram, só 2 achou que as coisas iam ser... Ia vir coisa boa. A maioria achou que vinha coisa ruim. Coisa ruim, fases ruins vão acontecer com todos nós de tempo em tempo, não adianta. E vai depender do nosso ponto de vista. Vai depender do nosso ponto de vista. Agora, e se o ponto de vista ele é alimentado pela emoção, pela fantasia, pela imaginação, pela desesperança? E aí? Porque quando a pessoa foca demais no problema, ela tende a enfraquecer e a ficar triste. E aumentar ainda mais o problema. Quando ela foca na solução, ela se fortalece. Está difícil, mas ela está batalhando. A dor é bem menor. E o problema passa mais rápido também. Eu tenho um salmo da vida que eu fiz pouco pagar 40 anos no deserto, porque mesmo eles presenciando todos os milagres, todas as coisas que eu fiz na frente deles, eles duvidaram, eles reclamaram e murmuraram. Quando Israel saiu do Egito, em poucos dias eles chegariam à Terra Prometida. Poucos dias. Mas ficou 40 anos. Hã? Uns 14 dias. Ficaram 40 anos. Eles conseguiram chegar. Só entrou 2. O resto tudo morreu lá no deserto. O da geração que saiu do Egito, só 2 que conseguiu entrar. Então, a imaginação, a emoção e a falta de dados, de informações reais, é muito perigoso. Vai fazer você pensar coisa infundada, você vai ter sentimentos infundados, emoções infundadas, e você vai ter reações infundadas, vai tomar decisões infundadas. Baruch Hashem. Também não adianta querer enfeitar o problema como se ele não existisse. O certo é você encarar ele de frente, real, do jeito que ele é, para você saber com o que você está lidando, com o que você está mexendo, e o que você precisa fazer para resolver aquilo. Agora, se você fantasiar o problema para a direita ou para a esquerda, você subestimar ele ou você piorar ele, você vai conseguir solucioná-lo? Não, vai ter mais dificuldade. Porque se você menospreza, e a coisa pode ser pior do que você imagina, você vai ter uma surpresa ruim lá na frente. Ou se você aumenta o potencial do problema na imaginação, é um carrapato tentando sair de um copo cheio d'água. É muita água para um carrapato só. Baruch Hashem. Um israelita não depende das circunstâncias, ele faz as circunstâncias. Quando, em momentos de fartura, se guarda para os momentos de falta, armazenamos bênçãos para um tempo ruim. Os sonhos não apenas prenunciam problemas, mas mostram soluções. O desequilíbrio emocional causa nas pessoas interpretações erradas da realidade e das possibilidades. O desequilíbrio emocional causa nas pessoas interpretações erradas da realidade e das possibilidades. Se não controlarmos e direcionarmos esse poder dentro de nós, ele nos controlará. Existe um grande ensinamento por trás da interpretação e dos conselhos de Yosef que ele deu a Faraó. Em tudo existe um sentido espiritual oculto. Quando observamos as histórias registradas na Torá, podemos observar não apenas o lado físico que ocorreram em um certo ponto da história,
mas também um lado espiritual da vida humana. Quem não tem momentos bons seguidos de momentos ruins? Todo mundo tem. Num certo nível, mesmo dentro dos momentos ruins, podemos ser bons. Se você consegue ser bom nos seus momentos ruins, igual Yosef foi nos momentos ruins dele, o que você vai colher lá na frente? A melhor maneira de você destruir as sementes ruins que você plantou é você ser bom nos seus momentos ruins. Agora, e se você se acovarda ou tem pensamentos errados, equivocados? Como é que você vai passar pelos momentos ruins? E como é que você vai ser bom neles? Num certo nível, mesmo dentro dos momentos ruins da sua vida, podemos ser pessoas boas nesse momento. Não é ser fingir, né? Ser boa. Assim como Yosef, que passou por tantos momentos ruins, mas dentro de cada evento negativo, ele observou o lado bom. E ele foi bom nesses momentos. Soube dosar a quantidade de energia emocional. É outro problema que a maioria das pessoas tem, é de não saber dosar a energia emocional. Não saber ter o controle sobre o seu emocional. E direcionar pensamentos e sentimentos. O nosso emocional, ele é a válvula que dosa o que você vai pensar. Se você tiver controle no seu emocional, você vai conseguir controlar o que você pensa. Se você conseguir controlar o que você pensa, você consegue dominar os seus sentimentos. Você tendo tudo isso sob domínio, você vai conseguir achar soluções melhores para resolver os seus problemas. Ou por passar por eles sem sofrer muito, tendo uma visão mais clara da situação e sabendo como agir, sendo bom naquele momento. Saber dosar a quantidade de energia emocional e direcionar pensamentos e sentimentos. Porque quando a pessoa está muito emocionada e ela começa a se alimentar do pior, que tipo de pensamento que ela vai gerar dentro da cabeça dela? Quando uma pessoa chega até você, que ela está cheia de problema e está emocionalmente abalada, o que você faz? O que você faz com ela que acalma ela? Você começa a colocar pensamentos mais equilibrados, pensamentos com mais esperança. Você começa a mostrar para ela que aquilo ali tem solução, para que ela possa se acalmar. E você consegue fazer isso com outras pessoas. Uma pessoa que chega sofrendo até você não está naquele mesmo nível emocional dela, você está mais racional, você consegue aconselhá-la. Mas quando é com você consegue direcionar os seus pensamentos, você consegue se aconselhar, você consegue ser o seu melhor amigo, ou você consegue ser o seu pior inimigo, te dando maus conselhos, colocando coisa errada na sua cabeça, pensamentos ruins. Então, saber dosar a quantidade de energia emocional e direcionar os seus pensamentos e saber controlar os seus sentimentos, de alguma forma, é o que a nossa alma espera de nós. E é o que o reino elohímico torce para que nós realizemos. Os céus, os malachim, eles ficam esperando que você tenha domínio emocional, racional e sentimental. E Yosef teve tudo isso? Ele teve domínio emocional, racional, ele controlou as suas reações, as suas atitudes. Não era isso que o céu estava esperando dele? E o que o céu fez de volta para ele? Fez o faraó ter um sonho lá de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Os céus se moveram. Porque a alma de Yosef controladamente se conectou com os céus. Baruch Hashem.
Quando as coisas estão indo muito bem, nos momentos de coisas boas na sua vida, quando as coisas estão indo muito bem para você, você está ganhando bem, você está conseguindo ter um dinheirinho, você está conseguindo, a sua vida está em paz. O que você tem que cultivar nesses momentos? Saúde, alegria, prosperidade, felicidade. Não exagerar, não sair contando para todo mundo, ajudar quem está precisando, porque você está bem, o Eterno está te provendo, ajude quem precise. Quando as coisas estão indo muito bem, deveríamos aproveitar esses momentos para criar um vínculo sincero com Elohim. Por que as pessoas só querem procurar o Eterno quando tudo está mal? Aí, agora eu vou procurar o Eterno. Quando estava bom, não procurava. Estava gastando tempo com os outros Elohim. Quais são os outros Elohim? O prazer, a vaidade, o ego. A necessidade de muitas pessoas acaba sendo um tipo de Elohim para elas. E muitas dessas coisas parecem coisas tão justas, tão grandiosas. Abraão teve que levar Isaac para ser sacrificado, porque Isaac estava virando um Elohim para Abraão. Muitos pais pecam por causa dos filhos, por amor aos filhos. Fazem coisa errada, educam de forma errada os filhos. Os filhos viram um Elohim. Tem pais que cultuam os filhos, fazem todas as vontades do filho, mas não fazem as vontades do Eterno. Qualquer vontade que o filho quer, que a filha quer, os pais vão lá e fazem. Fazem todas as vontades dos seus Elohimzinhos. Patrocina o mal para os seus filhos. Mas as vontades do Eterno, quando sobrar um tempo, quando eu puder, aí eu vou lá e faço. Mas agora eu estou ocupado aqui com esse Elohimzinho aqui, ó. Não estou sem tempo. Quando as coisas estão indo muito bem, deveríamos aproveitar esses momentos para criar um vínculo sincero com Elohim e com as pessoas à nossa volta, como Yosef fazia. Mas para muitas pessoas, estar bem é o mesmo que ser autossuficiente. Sabe aquela pessoa que ela é autossuficiente em tudo, demais da conta? Ela chega a se achar melhor do que os outros, subestima as outras pessoas. Em vez dela ser boa como pessoa, ela se acha melhor do que os outros. Isso tem diferença, viu? Se você é bom em ser você mesmo, você consegue seguir o Eterno com mais emuná. Você tem que ser bom em ser você mesmo. Não é você ser bom, não é você ser melhor do que os outros. Não é isso. Seja bom sendo você mesmo. Yosef foi bom sendo ele mesmo? O tempo todo. Os filhos de Jacó eram bons sendo filho de Jacó ou eram maus? Tudo torto. Mas para muitas pessoas, estar bem é o mesmo que ser autossuficiente. E não um momento de aumentar os depósitos de vacas magras com gordas. E as magras, no sonho de Faraó, elas não morreram, mas as gordas desapareceram. Pode ser que em algum momento ruim seu ele desapareça. Pode ser que os momentos bons desapareçam e os momentos ruins ficam. Mas se você conseguir alimentá-los nos momentos bons, fazer reservas, guardar, as magras não vão morrer nos 7 anos. Elas vão continuar vivas. Porque o importante do sonho do Faraó era manter as vacas magras vivas. É te manter vivo no tempo da escassez. É fazer você passar vivo no tempo da escassez. O segredo era manter as vacas magras vivas
E no sonho elas continuaram vivas. Elas não engordaram, porque era tempo de vaca magra. Era 7 anos de vaca magra. Mas o importante era manter as vacas magras vivas durante os 7 anos. E foi o que Yosef propôs ao faraó. Olha, vamos manter as magras vivas. Vamos sustentar os tempos ruins, os tempos difíceis. Em vez da gente plantar e gastar tudo agora, não, vamos guardar para os outros 7 anos. E elas resistiram à sua feiura e à sua magreza. Cuide dos tempos bons e guarde uma porção para os tempos ruins. Esse cuidar dos tempos bons e guardar uma porção para os tempos ruins, a gente vai continuar falando depois que o Éder apertar o X da nossa transmissão.